Bom, pessoal, a ideia desse segundo vídeo é falar um pouco sobre sistemas de numeração. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma noção intuitiva do que seja um sistema de numeração. E a ideia do vídeo é a gente aprofundar um pouco a matemática por trás desses sistemas de numeração. Bom, para começar, o que seria um sistema de numeração? Um sistema de numeração é um conjunto de símbolos que a gente usa para representar os números. Por exemplo, o sistema que a gente usa hoje no Brasil é o sistema de numeração decimal, que é um sistema composto por 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e com esses 10 símbolos a gente consegue representar todos os números. Uma outra coisa é que a quantidade de símbolos usados no sistema determina a base do sistema. Então, o nosso sistema é decimal, então ele tem base 10, visto que a gente usa 10 símbolos para representar os números. Uma outra coisa importante é que o nosso sistema de numeração, além de decimal, ele é posicional. Isso quer dizer que a posição de um algarismo dentro de um número altera o valor desse algarismo. Por exemplo, no número 123, o 1 não representa somente uma unidade. Ele representa 100 unidades pela posição que ele está colocado dentro do número. Ok. Além do sistema decimal, nós temos ainda, como exemplos, não são os únicos que existem, mas temos o sistema binário, que é muito utilizado na computação, e temos também o sistema hexadecimal. Esse aqui eu estou colocando só para vocês verem um sistema que tem base maior do que 10. Então, repara que nesse sistema hexadecimal a base é 16 e os símbolos utilizados são do 0 ao 9, para representar esses algarismos, mas depois do 9 a gente tem o A, que representa o 10, tem o B, que representa o 11, o C, que representa o 12, D 13, E 14 e F representa o 15. Certo? Então a ideia é essa. Se você escolher um número maior do que 10, você vai ter que encontrar alguns símbolos para representar os números que passaram aí do 10. Mas aí vem a questão. Existe alguma relação entre esses sistemas de numeração? E a base? Ela tem alguma importância ou ela só diz a quantidade de símbolos? Vamos dar uma olhada aqui no próximo teorema. Seguinte, esse teorema fala como representar um número em uma base A, qualquer. Então, ele diz o seguinte: sejam A e B números naturais com A maior do que 1. O nosso A vai ser a nossa base, então a única restrição é que ele seja natural e maior do que 1. Se B for um número diferente de 0, a gente consegue encontrar alguns números naturais, R0, R1 até Rn, de modo que o B, repara, ele vai poder ser escrito como uma soma de potências desse nosso número A multiplicadas por esses R. Uma coisa aí importante é que esses R's aí, repara, eles são números menores do que A. Então, eles vão variar entre 0 e A menos 1. Repara que isso aí encaixa com a nossa definição lá de sistema de numeração. Porque se a gente trabalha com base 10, os nossos símbolos vão do 0 até o 9, ou seja, não chegam na base, certo? Então, esses algarismos que a gente vai usar sempre serão menores do que a base. Uma outra coisa importante é o seguinte: no caso do B ser escrito nesse formato aí que está acima, a gente vai dizer que o B, escrito na base A, vai ser representado por Rn, Rn-1, R1, R0. Ou seja, esses R's seriam justamente os dígitos do número B. E essa representação vai ser única. Eu sei que parece que está um pouco complicado, então vamos ver com um exemplo aqui. Por exemplo, considerando aqui o número 143, a gente tem o seguinte. Na base 10, ele seria dado, como todo mundo sabe, por 1 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10, mais 3 vezes 10 a 0. Ou seja, essa é a forma de representar o 10, o 143, na base 10. Ele está escrito como uma soma de potências de 10. Mas eu poderia fazer isso também na base 5. Você pode representar o 143 como sendo 1 vezes 5 ao cubo, que é 125,
mais. Repara que aí eu tenho 0 vezes 5 ao quadrado, porque se eu pegar o 125 e somar com mais 25, eu já obtenho 150. Então eu passo do número que eu quero. Então eu coloco um zero no 5 ao quadrado, vamos para a próxima potência, que seria 5 elevado a 1. Então aí eu posso multiplicar por 3, porque eu obtenho 15 dá 140, para 143 faltam 3 unidades. Então pego o 3 e multiplico pelo 5 elevado a 0. Então a ideia aí é você perceber o seguinte: cada número que acompanha uma potência de 5 vai ser um dos algarismos do 143 na base 5. Então repara, o 143 escrito em base 10, se fosse escrito na nossa base 5, ele seria dado por 1033, certo? Passando agora para a base 2, a ideia é a mesma. A gente tem o 143, vamos escrever ele como uma soma de potências de base 2. Aí lembrando, como eu estou trabalhando com base 2, os únicos algarismos permitidos são 0 e 1. Porque, de novo, o sistema de numeração, ele vai do 0 até uma unidade abaixo da base. No sistema de base 5, eu posso ir do 0 até o 4. Então, é por isso que eu usei o 3 ali, multiplicando pelo 5. Já no sistema de base 2, eu só tenho algarismos 0 e 1. Então, a ideia seria, pego primeiro o 128, que é um 2 à sétima. Depois, a próxima potência que eu consigo somar, sem passar do 143, seria o 2 elevado ao cubo. Depois somo um 2 ao quadrado, somo um 2 e somo 1. E aí a gente tem o 143 na base 2. Repara que um problema de uma base muito pequena é o tamanho do número. Para escrever 143 na base 10, eu usei 3 dígitos. Na base 5, eu usei 4. Já na base 2, eu usei 8 dígitos. Então, esse aí seria um problema de base muito pequena. Aí, uma observação é o seguinte: como é que a gente faz para contar em uma base arbitrária? A ideia, pessoal, é basicamente a mesma que a gente conta da mesma forma que a gente conta com a base 10. Você vai usando os símbolos até esgotar as possibilidades. Exemplo, base 2 só tem o número 0 e o número 1. Então, para escrever o 2, como eu já usei o 0 para representar o 0 e o 1 para representar o 1, a próxima combinação possível seria o 10. Para escrever o 3 agora, eu teria o 11. Então, repara que usando dois símbolos, o 11 esgota todas as possibilidades, se eu usar somente o 0 e o 1. Então, o próximo número seria 100, e o 100 representaria o 4. Então, a ideia é essa: você vai escrevendo números na ordem crescente, usando os símbolos que você tem. Certo? Essa é a ideia. Então, uma coisa importante é você perceber o seguinte: repara que esse símbolo aí, 0, o que a gente chama de 10, ele sempre coincide com as potências da base. O 2 é representado por 10, o 4 por 100, que é 10 ao quadrado, o 8 por 10 ao cubo, e por aí vai, certo? Se fosse com relação à base 5, repara que a gente teria um padrão bem parecido. Você vai usando os símbolos aqui para representar, certo? Ó, cheguei no 4 lá, usei meu último símbolo. Para representar o 5 agora, o que eu faço? Ando uma posição para frente e coloco um 0 lá no início. Então, uso agora 2 dígitos. Aí, repara novamente que a ideia é sempre você esgotar todas as possibilidades. Então, quando eu chego no 14, eu já passo para o 20. Por quê? Como eu não tenho nenhum número acima do 4, o 14 é o número máximo que eu consigo escrever com 2 dígitos. Próximo número seria o 20. E aí, segue a lógica, certo? E reparando novamente que as potências de 5 coincidem com as potências de 10, assim como na base 2. Aí vem uma pergunta: como é que a gente consegue passar de uma base para outra? Será que é possível? Para você passar de uma base arbitrária para a base 10, é bem simples. Eu vou até voltar aqui. Repara o seguinte: no nosso 143 aqui, se ele está na base 5, ele é dado por 1033. Então, é bem fácil transformar isso em base 10. É só você colocar cada um desses algarismos em uma potência de 5 e depois realizar a soma. O primeiro 3 multiplica por 3 a 0, o segundo multiplica por 3 elevado a 1, o 0 por 3 ao quadrado e 1 por 3 ao cubo. Quando você fizer a soma,
já está passado para a base 10. Mas se você quiser agora passar da base 10 para outras bases, como é que você faz? Bom, o processo é bem simples, mas é mais fácil fazer do que explicar. A ideia é o seguinte: você vai pegar o número na base 10 e vai seguir efetuando divisões pela base que você quer transformar. E aí, o que você vai fazer? Depois de efetuar a primeira, você guarda o resto e divide novamente o quociente. Guarda o resto e divide novamente o quociente. Quando o quociente se torna zero, o processo acaba. E os dígitos do algarismo na nova base vão ser os restos que você obteve. Vamos aqui ver um exemplo que, como eu disse, é mais fácil fazer do que falar. Bom, imagina que a gente quer transformar o 143, passar ele para a base 5. Então a ideia seria o seguinte: você pega o 143 e divide por 5. A gente vai obter o seguinte: a gente vai obter 28 como quociente e resto 3. Guarda esse 3. Aí agora o que a gente faz? Pega o quociente, que era 28, e divide novamente por 5. 5 vezes 5, 25, sobra 3. Então a gente tem um resto agora novamente 3 e quociente 5. Pega o 5, quociente, e divide novamente pelo 5. A gente vai ter agora um quociente 1 e um resto 0. Lembrando que o processo só acaba quando o quociente for 0. Então, segue a divisão. Agora a gente vai dividir o 1 pelo 5. 1 dividido por 5, obviamente, vai dar 0 e o resto vai ser 1. Sendo assim, a gente agora vai lá e pega os restos para serem os dígitos do nosso número na base 5, no caso. Então, repara, o primeiro resto lá foi 3, então o 3 fica sendo o último dígito. O segundo resto foi 3 de novo, fica sendo o penúltimo dígito. O próximo resto foi 0 e o próximo resto foi 1. Então, está aqui a representação do 143 na base 5, 10, 33. Bom, pessoal, espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar, tá ok? Novamente, obrigado pela atenção e valeu!